Bom dia, nono ano. Aqui quem está falando é a professora Letícia. Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, mas ainda relacionado aos vegetais, certo? A aula de hoje é sobre o caule. Qual a função do caule? Ele sustenta, né, alguns órgãos da planta, ele vai sustentar a planta e alguns órgãos, como as folhas, né? E ele liga a raiz às demais partes da planta. Então, a função dele é sustentar e fazer o transporte de substâncias por toda a planta. Correto? Então, principal função do nosso caule, sustentar a planta e fazer o transporte de substâncias, né? Que vai lá da folha até a raiz e vice-versa. Continuando. Aqui nós temos as partes do caule, certo? O caule principal, aonde vai nascer o outro galho da árvore ou a folha, a gente chama de gemas laterais. E o espaço entre uma e outra, a gente chama de entrenó, porque cada pontinho vai ser um nó, correto? E o final do meu caule é a gema apical. Continuando, nós temos alguns caules diferentes, os caules modificados. Aqui nós temos exemplo do cacto palma, que ele, além de ser um caule, ele também faz a fotossíntese e armazena líquido, no caso, água. Ele conserva, ele mantém a água no seu próprio caule. Então, além da função, né, de sustentar e transportar, ele também faz a fotossíntese, que é um papel mais da folha. Mas nessas plantas, é ele quem realiza. Outro caule modificado é o limoeiro. No seu caule saem espinhos, que fazem o quê? A proteção. Requer proteção para essa planta. Agora nós vamos falar sobre os caules subterrâneos. Nós já vimos caules modificados, agora vamos para os caules subterrâneos. Um exemplo é o tubérculo, que a gente já conhece, que é a batata inglesa, que é onde ele armazena nutrientes no seu caule. E é onde a gente se alimenta, que é o caule, a batata. Certo? Ele tem raiz, ele vai ter as folhas, mas o seu caule, ele armazena nutrientes nele, além de toda a sua função. Outro caule subterrâneo é o bulbo, que ele forma, né, na parte do bulbo como se fosse um disco e também tem reserva de nutrientes. Um exemplo é a cebola. Último caule subterrâneo, o rizoma, que ele fica mais na superfície, ele não fica tão abaixo do solo, mas ele fica mais na superfície do solo e ele é de uma forma mais horizontal. E ele também contém reserva de nutrientes, ele armazena nutrientes no seu caule, certo? Finalizamos nosso conteúdo de caule. Hoje nós aprendemos sobre a função do caule. Temos os tipos de caule modificados e subterrâneos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos tipos de caules, certo? Continuem lavando as mãos, respeitem a quarentena e até a próxima, meus queridos. Beijos!